Nesse vídeo nós vamos ver como montar uma carteira de fundos imobiliários com R$5.000, mas uma carteira muito bem diversificada, segura, com tranquilidade, pensando sempre no longo prazo. Então se você tem um perfil mais conservador, você está começando a investir agora na bolsa, veja esse vídeo que você vai ver passo a passo como que você desenha a sua carteira. Você pode pegar um papel, uma caneta e desenhar de fato, escolhendo quais ativos, quais setores que você vai ter na sua carteira. Aqui um guia completo para você montar a sua carteira de FIs e já começar a investir na bolsa. Então bora lá pro vídeo, vamos ver como a gente monta essa carteira, pensando sempre no longo prazo e segurança. Esse é o ponto principal para a gente receber esses dividendos todos os meses, essa renda passiva que vem direto na nossa conta e é isenta de imposto de renda. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou sempre falando sobre fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e também um pouco de renda fixa. Então aqui é o lugar certo para você aprender e você evoluir como investidor. Eu te peço duas coisas: se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe as notificações quando eu soltar um vídeo por aqui. Você fica sempre ligado sobre o mercado financeiro. Muito obrigado e bora lá, vamos ver como montar então essa carteira de FIs. E beleza, essa é a cara da nossa carteira aqui de fundos imobiliários. Veja que eu separei aqui esses R$5.000 em 4 grandes setores, que é o de shopping centers, galpões logísticos, fundos de papel, que são aqueles de CRIs, que estão atrelados ali à taxa Selic, e também lá embaixo o setor híbrido, que são fundos imobiliários que atuam em mais de um setor. Então nós temos aqui esses 4 grandes setores e por fim aqui vou te mostrar também o resultado, quanto que essa carteira vai gerar por mês, mas também por ano, qual que é o dividendo mensal e anual dessa carteira aqui com esses R$5.000 aplicados nesses fundos imobiliários. Beleza, eu vou começar aqui com calma, a gente vai ver cada um desses setores e também esses fundos imobiliários para a gente ir montando a nossa carteira, para você entender toda essa lógica de quais FIs que a gente tem que ter, por que tem shopping centers, por que tem galpões logísticos e assim por diante. Bom, esses R$5.000 estão divididos aqui R$1.000 para shopping centers, R$1.000 para galpões logísticos e aqui embaixo então R$1.500 para fundos de papel e R$1.500 para esse setor híbrido aqui, que são esses fundos imobiliários que atuam em mais de um setor. E assim a gente completou então esses R$5.000 que é o total da nossa carteira. E beleza, começando aqui com os fundos de shopping centers, nós temos aqui duas opções, que é o VISC11 e o XPML11. Por que eu já seleciono dois fundos de shopping centers? Para a gente não concentrar a nossa carteira, o nosso dinheiro em somente um fundo. Se eu invisto, por exemplo, todo o meu dinheiro, esses R$1.000 aqui no VISC11 e acontece algum problema com o VISC, os shoppings dele acabam tendo algum problema, as lojas vão embora, enfim, tem algum problema com o VISC11 em si, nós teremos um problema porque aí o nosso dinheiro está concentrado nele. Então, se eu seleciono dois fundos imobiliários, dois fundos de shopping centers, eu já consegui diversificar dentro desse setor. Então, eu já estou diversificando aqui com 4 grandes setores, né? Mas cada um desses 4 grandes setores vão ter vários fundos imobiliários dentro dele. E assim a gente vai montando uma carteira. A gente não vai investir somente em 1, 2, 3 fundos imobiliários. Cada setor deles vai ter ali 2 fundos imobiliários. A gente vai ter um total na carteira, no final, de 10 fundos imobiliários. Bom, o VISC11, ele é um excelente fundo imobiliário de shopping centers. Ele tem vários shopping centers espalhados no Brasil todo. O XPML, ele é um fundo de shoppings também muito bom, excelente, e ele tem uma concentração um pouco maior em São Paulo. São Paulo é natural que tenha uma concentração maior desses fundos imobiliários. Esses imóveis, geralmente, eles estão mais centrais, mais ali em São Paulo, pois é a região mais desenvolvida, a região que tem mais dinheiro realmente no nosso país. Então, é normal que tenha essa concentração, mas com o VISC11 a gente consegue ter vários shoppings espalhados no Brasil inteiro e no XPML um pouco mais de concentração em São Paulo. Mas a gente tá falando aqui de cada um deles ali tem 16, 17, 20 shopping centers. Então, a gente tem uma excelente diversificação em cada um deles. E se você quer aprender mais mesmo sobre o VISC11 e o XPML, eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu faço a comparação, eu vejo os indicadores e eu digo qual que eu investiria, qual que seria o melhor na minha opinião. Seguindo aqui, a gente pode comprar então o VISC11 com R$120, o XPML está aqui na faixa dos R$110, esse aqui é o preço deles, o dividendo anual dele tem ficado aqui em 8,12%, o XPML aqui 8,72%. Já a quantidade de cotas que a gente vai colocar, eu coloquei, por exemplo, 4 cotas no VISC11, que totalizam esses 482, e no XPML11, 4 cotas também, totalizando aqui R$443. Por quê? Porque aí eu tenho mais ou menos R$500 em cada um deles, totalizando aqueles R$1.000 que eu coloquei aqui para a carteira, para o setor de shopping centers. Se eu somar esses dois valores, então, essas 8 cotas aqui do VISC11 e XPML, eu vou ter um total investido de 926. Lá no final a gente vai ter um somatório total da carteira para a gente ver exatamente o valor que a gente aplicou se a gente fosse comprar essas cotas aqui, essas 4 cotas do VISC e 4 cotas do XPML, com esse dividendo anual aqui próximo de 8,5%, 9% ao ano. Esses dividendos, vale lembrar que são isentos de imposto de renda e eles vêm direto na nossa conta todos os meses. É um pagamento mensal que a gente recebe com os fundos imobiliários, um valor isento de imposto de renda. Seguindo agora para os galpões logísticos, a gente tem mais duas opções, que é o BTLG e também o GGRC11. Esse é um setor
setor também muito importante no país. O setor de e-commerce vem crescendo muito, então as vendas online aumentaram muito desde a pandemia até agora. Isso tende a crescer e isso tende a continuar dessa maneira. Então essas empresas que vendem online, elas precisam desses grandes galpões, esses grandes imóveis para armazenar a mercadoria. E quando nós compramos, vamos lá no site, compramos a nossa mercadoria, eles saem desses galpões logísticos, vão para transporte e chegam então na nossa casa. O setor de galpões logísticos é muito interessante e eu gosto bastante dele. Nós temos aqui, por exemplo, o BTLG, ele tem 22 imóveis, 22 galpões logísticos, mais centrais, mais em São Paulo, perto das capitais, para distribuir para o país inteiro. O GGRC também tem vários imóveis, mas ele tem uma diversificação um pouco ali entre galpões logísticos e também um pouco de imóveis industriais. Então ele tem uma mescla ali, trazendo uma excelente diversificação também. O BTLG a gente compra aqui com cerca de R$101, o GGRC 116, o dividendo do BTLG é um pouquinho menor, cerca aqui de 8,80, quase 9%, e o GGRC tem ficado aqui em 10,25%. Eu compraria então 5 cotas do BTLG, daria aqui um total de R$508, e 4 cotas do GGRC 11, que daria R$467,84. Isso ia dar um total, então, no setor de galpões logísticos, com os dois fundos imobiliários, de R$975,84. Então veja que a gente já está chegando ali perto dos valores que a gente estipulou para cada um desses setores. E beleza, indo agora para os fundos de papel, nós temos aqui 3 opções. O primeiro deles é o KNCR11, o segundo é o RZAG e o terceiro é o KISU11. Aqui nós temos umas diferenças. Esses fundos de papel, eles não têm imóveis físicos, reais, eles não têm aqueles tijolos, por isso que tem uma classificação que são os FIs de tijolos, que são esses que a gente viu anterior, que é os de galpões logísticos, de shopping centers, de hotéis, enfim, tudo que tem imóveis reais. Aqui os FIs de papel, eles têm títulos que estão atrelados ao setor imobiliário. Então, por exemplo, o KNCR11, ele trabalha com CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e esse CRI, na verdade, ele é um crédito que é dado para o setor imobiliário. Então, uma empresa lá do setor imobiliário pega esse crédito, faz as obras, constrói seus imóveis, e aí essa empresa tem que pagar de volta essa dívida. Isso, então, ele paga com juros, e aqui que entram os grandes dividendos que nós temos nos FIs de papel. Então, por exemplo, o KNCR11, ele vem pagando um dividendo aqui de 13,85 no ano, um dividendo muito superior aos demais aqui, mas isso tende a diminuir conforme a Selic agora vai baixando. Nós temos aqui uma excelente opção, o KNCR11, a gente pode comprar com R$99, ele vem pagando então quase 14% ao ano. Já o RZAG, uma segunda opção, ele é muito parecido com o KNCR11, mas o RZAG ele atua no setor do agronegócio. Ele é um FIAGRO, ele é diferente dos fundos imobiliários, mas a única diferença mesmo que acontece é que esse dinheiro dos FIAGROS, do RZAG, ele vai para o setor do agronegócio, que também é muito bom, é muito importante no país e vale a pena a gente também diversificar nele. Eles funcionam exatamente iguais, os pagamentos são mensais, tudo exatamente igual, os fundos imobiliários, os FIAGROS são iguais, eles foram criados da mesma lei, então eles são muito parecidos, mas os FIAGROS, então o dinheiro vai pro agro. Nós temos aqui o RZAG, ele tem dentro da sua carteira CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, muito parecido com os CRIs que o KNCR tem. Os CRIs, o dinheiro, esse crédito vai para o setor imobiliário, aqui no RZAG, esses CRAs, eles vão pro setor do agro, então também é um crédito, mas que é um crédito dado pro agro. Nós podemos comprar ele aqui com cerca de R$9 e ele paga um dividendo aqui muito bom, muito incrível, de 15,43%. Então a gente consegue ter um retorno, um dividendo muito bom com esses FIs de papel. E o terceiro aqui, um pouquinho diferente dos outros dois que a gente viu, o KISU11, ele é uma opção de um fundo imobiliário que investe em vários outros FIs. Então, investindo no KISU11, a gente tem uma exposição a outros 30, 40 fundos imobiliários que tem dentro do portfólio dele. A gente dá o dinheiro pro KISU11, o KISU11 ele dá essa diversificação muito boa para o nosso patrimônio. Então essa é a ideia do KISU, ter essa diversificação, e ele também paga bons dividendos, tem ficado aqui em torno de 10,32%. A sua cota fica aqui em torno de R$8,67. Veja que tem alguns fundos imobiliários que estão sempre na faixa ali dos 100, 110, 115, 120, e também tem outros FIs que ficam na base dos R$10, que é o caso aqui do KISU11, fica aqui abaixo dos 10, mas ele vai estar ali próximo disso, e o RZAG aqui também está sendo negociado aqui por R$9,72. Então são os FIs de base 100, R$100, e os FIs de base 10, R$10. A diferença é que são negociados nessa faixa de valor diferente, fica mais acessível comprar esses com base 10 no início, mas eles funcionam da mesma maneira, simplesmente a cota, o valor da cota que é diferente. A gente vai investir cerca de R$500 aqui para cada um deles, para totalizar os 1.500. Lá no KNCR eu vou colocar então 4 cotas, que daria aqui R$496. No RZAG, como ele custa R$9,72, eu vou precisar de 52 cotas dele, que daria aqui R$505. E no KISU11, para ter aquela diversificação enorme, a gente tem aqui mais 58 cotas, cerca de R$502. E somando esses 3 fundos imobiliários, a gente vai ter um valor investido aqui de R$1.505,15. Então a gente chegou ali na meta, é os R$1.500 para esses fundos de papel. E agora indo para o quarto setor aqui, para a gente fechar a nossa carteira, nós temos o setor híbrido.
híbrido, esses são fundos imobiliários que atuam em mais de um setor. Então, por exemplo, nós temos aqui a primeira opção, que é o ALZR11. Esse é um fundo imobiliário muito bom, muito bem diversificado. E ele é híbrido por quê? Porque ele atua em mais de um setor. Ele tem metade do seu portfólio destinado ali para prédios comerciais, aqueles grandes prédios, aquelas salas comerciais, mas o restante do portfólio também fica bastante na parte de galpões logísticos, que a gente viu ali que nós temos outras duas opções, o BTLG e o GGRC. E além disso, ele tem um pouco de renda urbana e também data centers. Ele tem uma diversificação bem interessante do seu portfólio, uma maneira da gente se expor também a outras áreas. Já o KNRI, ele tem basicamente ali metade do portfólio para prédios comerciais, essas salas comerciais nas grandes capitais que as empresas alugam, e a outra metade do portfólio então para galpões logísticos também. E aqui a terceira opção é o HGRU11. Ele é um fundo de renda urbana, é uma classificação também diferente, seriam aqueles imóveis mais urbanos mesmo, das grandes cidades. Ele tem basicamente ali um terço para varejo de vestuário, outro terço para varejo alimentício e um terceiro aqui para fechar o portfólio dele na parte de imóveis de educação. Então esse é um fundo imobiliário também um pouco diferente dos demais que a gente viu. A gente pode comprar o LZR aqui com cerca de R$116, vem pagando um dividendo de 8%, o KNRI a gente paga 163 pela cota, ele paga um dividendo aqui de 7,25%, o HGRU, esse de renda urbana, R$138 a cota, 8,54 o seu dividendo anual. Bom, a gente investiria então 4 cotas aqui no ALZR11, que daria R$465, 4 cotas aqui no KNRI, que daria R$654, mais 4 cotas aqui no HGRU11, dando R$552, e somando então esses 3 fundos imobiliários do setor híbrido, daria aqui R$1.671. E aí a gente fechou então a nossa carteira. Se a gente voltar aqui, a gente vai ter a nossa carteira completa, com 2 fundos imobiliários aqui para shopping centers, 2 fundos imobiliários de galpões logísticos, 3 fundos imobiliários de papel, então com aqueles CRIs, um crédito pro setor imobiliário. Nós também temos exposição ao agro com o RZAG, então esse crédito que vai pro agronegócio, e o KISO11 aqui dando uma diversificação bem maior para nossa carteira. E aqui o setor híbrido, então geralmente com prédios comerciais, galpões logísticos, mas também outros setores como varejo alimentício, varejo de vestuário, a parte de educação. Então a gente consegue ter uma diversificação enorme. Veja que com R$5.000 você está investindo aqui em centenas de imóveis espalhados no Brasil. Então é muito bom. Os fundos imobiliários eles trazem essa grande vantagem, que é essa diversificação enorme que a gente consegue com a nossa carteira. E beleza, assim a gente montou uma carteira que é focada mais para ser uma carteira conservadora, para a gente não se arriscar muito. A parte que tem mais risco é aqui nos fundos de papel, com o KNSR e o RZAG, que são esses fundos que têm esse crédito. Essas empresas elas podem vir a não pagar esse crédito, então existe ali um risco um pouco maior de inadimplência. Aqui o único ponto de atenção maior para a carteira é esse risco, mas está muito bem equilibrado, pois o restante da carteira, 70% da carteira está nesses imóveis físicos, desses de tijolos, desses fundos imobiliários de tijolos, que são esses de shopping, de logística e também os híbridos. E 30% está aqui nessa parte de papel, que traz um pouquinho mais de risco, mas que paga muito mais dividendos. A gente viu aqui que a diferença do dividendo anual é bem grande aqui, em cerca de 13, 14, 15% ao ano. Então por isso que a gente tem essa exposição um pouquinho maior ali nos papéis, mas no geral a carteira ela é mais conservadora com esses fundos imobiliários, esses imóveis espalhados no Brasil todo. E bom, o resultado então da carteira, nós temos aqui, por exemplo, o valor investido. Se a gente for somar todos os setores, nós chegamos aqui em R$5.078. É difícil fechar o valor certinho ali de 5.000, então passou um pouquinho, 5.078, um valor bem legal aqui pra gente ter uma excelente diversificação. O dividendo mensal dessa carteira, como eu falei, ela é uma carteira mais conservadora, então ela vai ter um dividendo um pouquinho menor, que fica ali em torno de 0,83% ao mês. É um dividendo que é isento de imposto de renda, que daria aqui cerca de R$42, R$43. Isso vai variar um pouquinho de mês para mês, pois a bolsa de valores ela varia, então os dividendos eles acabam variando também um pouquinho. Você poderia ter uma carteira mais arriscada, com fundos imobiliários mais focados ali, por exemplo, em papel, em CRIs. Tem outros setores, como o setor de desenvolvimento urbano, que também paga mais dividendos. Você pode ir equilibrando a sua carteira para que ela tenha um dividendo um pouco maior. Um dividendo que fica ali em torno de 1% ao mês, 1,10% ao mês. Além disso, já é uma carteira muito arriscada e não é o foco aqui. O foco sempre foi na parte de ser uma carteira conservadora para longo prazo, para a gente ter tranquilidade e segurança. Isso no ano, então o dividendo anual ficaria aqui em torno de 10% ao ano. Lembrando, isento de imposto de renda. A gente tem que lembrar que a taxa Selic ela está baixando. Para final de 2024, a taxa Selic vai ficar em 9,5%. Lembrando que lá na taxa Selic, em renda fixa, a gente tem pagamento de imposto de renda. Então, os fundos imobiliários, eles são sim vantajosos. A gente tem essa isenção de imposto de renda. A gente tem que aproveitar enquanto ainda são isentos de imposto de renda. A gente não sabe o que o governo vai fazer, se vai ter taxação. Então, a gente tem que aproveitar. E aqui um dividendo anual, então ficaria aqui em torno de R$506 no ano. Lembrando que a gente investe aqui R$5.000 no ano, a gente vai ter mais R$500. A gente vai reinvestindo esse dinheiro, a gente vai aumentando o nosso patrimônio. E aí, quem sabe você tem 10 mil, 15
15 mil, 20 mil, e aí você vai multiplicando seu patrimônio, você vai gerando essa renda passiva que vai aumentando mês a mês e você com certeza vai chegar na sua liberdade financeira. Mas aqui é apenas o ponto inicial para você ter essa carteira muito bem diversificada, esse núcleo aqui bem seguro, bem tranquilo, pra gente investir, pra gente seguir investindo no longo prazo. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse formato, montando uma carteira de investimentos ali na prática, desenhando ela, eu vou deixar outros dois vídeos, um falando aqui sobre como investir com 10 mil reais, mas essa carteira já com ações, uma carteira mais diversificada, buscando um crescimento maior, um potencial de crescimento maior com as ações, e um segundo vídeo falando como a gente monta uma carteira de investimentos lá nos Estados Unidos, investindo nas maiores empresas do mundo. Então dá uma olhadinha nesses dois vídeos. Muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!